A USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, em continuidade ao terceiro encontro em busca pela paz, apresenta a palestra de Alessandro Rodrigues. Agradecer ao Pai pela vida, agradecer ao Mestre Jesus pelo convite ininterrupto ao banquete celestial e a pleia de espíritos superiores que nesse bonito educandário terra constantemente nos mostram as leis divinas para que possamos senti-las em nossos corações e vivenciar no nosso dia a dia. Na noite de hoje, a proposta motivada pela União das Sociedades Espíritas de Santos e Cubatão, suas voluntárias e seus voluntários, é o terceiro encontro em busca da paz. E a gente vai aprender com o Mestre Jesus e com os benfeitores, por isso que eu trouxe os livros, e vocês têm uma biblioteca fantástica aqui do lado. Quem está vindo pela primeira vez, não fique constrangido, vá lá, faça a sua fichinha, porque os livros, quando a gente passa ali, eles gritam: socorro, socorro, me tirem daqui que eu fui feito para levar informação e não ficar paradinho, tá bom? Então, às vezes a pessoa está vindo pela primeira vez, então, por favor, pegue o livro, tá? Toda a Casa Espírita tem esse compromisso belíssimo de divulgar os livros e as mensagens. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo preciso sobre o que a dedicada irmã Givanete fez a observação sobre a progressão dos mundos. No capítulo 3º, o senhor Allan Kardec tem a possibilidade de colocar como tema há muitas moradas na casa de meu pai, onde no diálogo de Jesus com os discípulos naquele momento, depois para todos nós, os discípulos ali representavam ali a humanidade, ele vai nos dizer a importância de a gente não deixar que a ansiedade domine o nosso coração. Porque é o convite, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vou primeiro para vos aparelhar o lugar, para que, né, depois que vocês forem, para depois vocês irem comigo. Então, o Kardec vai dividir, que é interessante, né, a gente pegar ali, as várias categorias de mundos. Tem os 5 mundos, e o Santo Agostinho vai elucidar nos itens 16 até o 18 o mundo de regeneração. Não vai ser aqui a minha ênfase, né? Por isso que eu estou só apontando o caminho. A ênfase é o que a dedicada irmã fez da observação. Bom, aonde está a paz? Dentro de mim. Se eu construir a paz dentro de mim, eu vou colaborar para a paz ao redor de mim. E aí, então, eu sou candidato a retornar ao mundo, não mais de prova e expiação, no mundo de regeneração. Então, Jesus vai fazer a advertência no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 até 51, é o que se chama o sermão profético, ali no aspecto do Apocalipse, né? João vai escrever o Apocalipse, cuja tradução é revelação, né? Então, o Apocalipse a gente às vezes escuta de maneira equivocada destruição, né? Não é destruição, é revelação. E nesse sermão que Jesus faz, é considerado como o segundo Apocalipse, tá? No sentido pequeno Apocalipse nos especialistas aí do Novo Testamento. O enfoque aqui é nós analisarmos alguns versículos em virtude do tempo que eu tenho, respeitando o horário das senhoras e dos senhores e principalmente o horário dos benfeitores espirituais, porque eles fazem múltiplas tarefas, tá bom? Então, por isso que no livro dos médiuns, Kardec faz a observação no item 330, se não me falha a memória, sobre a importância das virtudes assiduidade e pontualidade. Nós desenvolvermos, eles já desenvolveram os espíritos. E eu vou me basear nesse livro, que a casa ganhou, já está na biblioteca, em nome da União das Sociedades Espíritas de Santos e Cubatão, onde, há 10 anos atrás, baseando-se nas falas de Emmanuel e Joana de Ângeles, o facilitador Alírio de Cerqueira Filho, então, vai fazer a observação, e do benfeitor Honório, desculpa, vai fazer a observação do sermão profético, tá bom? Então, é o Evangelho, todo mundo tem a Bíblia em casa? Só para eu ter uma noção dos encarnados. Só balança a cabeça, não precisa levantar a mão que eu não quero constranger ninguém.
Balança a cabeça, ver se a pessoa está aqui, não está em desdobramento. Está aqui, ela não está em desdobramento. Bom, então vamos lá. Então é Evangelho de Mateus, está aqui, não está em desdobramento. Capítulo, isso mesmo, 24. Então vamos lá. Então é versículos 1 a 51. Eu não vou, evidentemente, não dá tempo, tá profundo, por isso que tem um livro. Então vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, o termo fim do mundo está aqui associado ao fim de uma era. Não é um fim de um planeta. Então, toma cuidado, que em vários momentos Jesus vai mostrar isso. Deus, com a sua misericórdia e bondade, que foi a missão de Jesus, mostrar um Deus amor, diferente de Moisés, Deus temor, ele não vai derrogar suas leis, por ele ser onipotente, onisciente, 3 pontinhos. Então não haverá uma destruição do planeta, porque às vezes a pessoa pega o texto e interpreta na visão dele, às vezes, tá bom? Totalmente limitada. E é a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, a importância da paz. E, ao invés do oposto, né, que é a ansiedade. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, primeira dica dele, né, nos versículos 4 e 5, que haveria não só depois, né, do retorno de Jesus à pátria espiritual, mas em vários momentos, que é o que está acontecendo hoje na Terra, pessoas dizendo que representam Cristo. Então ele é bem claro, né? Vai enganar muita gente, claro, as pessoas que não estiverem com seu coração em sintonia com o coração do Mestre. Como a gente percebe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Allan Kardec vai colocar um capítulo só para tratar dos falsos cristos, falsos profetas, sejam os encarnados e os da erraticidade. Então eu tomo muito cuidado, porque estamos no ápice hoje dos falsos profetas. O profeta era o termo aqueles que se comunicavam com os espíritos, porque não existia a palavra médium. Quem é que vai criar a palavra médium? Isso mesmo que vocês pensaram, mas estou com vergonha de falar. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, de 1861. Ah, mas a Bíblia tal... está distorcida, está mentindo, né? Porque como que vai colocar na Bíblia algo que se a Bíblia é textos antigos? E às vezes as pessoas de má fé, não é isso? Fanáticas, é claro, mente para os outros porque já está mentindo para si. Você já estudou a palavra mentira? Já para uma vez para ver, mens mais tira, é igual mentira. Mens é espírito do latim. Então, mentira, eu quero tirar do meu espírito as leis divinas, que está na minha consciência. Como eu tento fazer isso para mim, então eu minto. Aí eu fazer para o próximo. Por isso que tem gente que mente para o próximo, porque ele já está mentindo para ele. O que eu vou dar para o próximo? Aquilo que eu tenho. Foi muito rápido o raciocínio? Não é isso? É o oposto da verdade. Porque verdade é virtude, associada a uma lei divina, a lei da verdade. Quando Jesus fala em João 8,33, conhecereis o conhecimento? Não, olha lá, a verdade, ele está dentro da pessoa, se ela quiser ouvir. As vozes da consciência, que são as leis divinas. Ela identifica os seus erros, que é natural, porque só não erra quem é mestre. Todo mundo da Terra, encarnado e desencarnado, vai errar. Só não erra mais quem já atingiu o grau de espírito puro, que são sendo o livro dos espíritos, ou seja, anjos, que está lá, e depois a justiça divina segundo o espiritismo, no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, anjos, ou seja, espíritos puros. Quem é mestre não erra. Quem ainda não atingiu a maestria, ou seja, os aprendizes, vão errar. Então é natural errar. Tudo bem? Então, conhecereis a verdade, ou seja, eu ilumino a minha consciência com o conhecimento da verdade. Aí eu identifico, puxa, esse comportamento que eu estou sentindo de eu me obrigar a fazer algo está contra as leis divinas, porque não existe lei de obrigação, existe a lei de liberdade. Então, a lei de liberdade tem que estar em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Eu tenho que ter atitudes amorosas comigo, justas comigo e caridosas comigo.
senão estou indo de maneira desamorosa, injusta e descaridosa comigo, quando eu me obrigo a fazer algo. Quando você obrigou alguma pessoa a fazer algo, a pessoa até fez, mas com ódio, então ela fez por amor? Ela literalmente não fez em sintonia com o amor. A Marta e a Maria, procedidático. Quando Jesus entra na casa de Lázaro e com alguns discípulos, qual era a tradição da época? Lavar os pés por causa da areia, não é isso? Mas a tradição era fazer a alimentação para o visitante. Qual é a postura da Marta? Vem da cozinha, é a única mulher que dá ordem em Jesus. Nem a Maria de Nazaré deu tanta ordem nele, que foi a mãe dele. Manda minha irmã Maria sair daqui e vir me ajudar. Qual foi a resposta do Cristo? Maria escolheu a melhor parte, ou seja, a Maria, ela estava sentada ao redor do mestre. Ou seja, prática de virtudes em conexão com as leis. Porque eu tenho que desenvolver a virtude do ser antes de o fazer. Quando eu faço algo sem o ser, eu estou não crescendo. Que era a Marta. Por isso que ela estava ansiosa. Marta, Marta, por que andais ansiosos? Isso foi muito rápido. Porque às vezes na vida a gente está sendo Marta ou Maria com as nossas escolhas. Bom, responde para você mesmo. Aí continuando aqui, 24:6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. No tempo de Jesus, as pessoas ainda não matavam, guerreavam por causa das tribos, principalmente as tribos de Israel. De Jesus para cá diminuiu as guerras. Só no último século, perdão, o último não, do século passado, 20, já que a gente está no 21, teve 2 grandes guerras, que o senhor André Luiz até vai narrar, não é isso? Quem leu o livro Nosso Lar? O livro é psicografado em 43, mas os fatos acontecem em 39, porque a colônia Moradia vai pedir auxílio para a colônia Nosso Lar. Então Jesus vai dizer, enquanto o mundo for de provas e expiações, vai ter guerra. Ele está dando aqui a dica para todos nós. Por quê? Porque a pessoa não está construindo a paz dentro dela. Quando a pessoa não constrói a paz dentro dela, é o oposto da paz é a guerra que ela constrói dentro dela. Então o que ela vai dar ao redor dela? A guerra? 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. De lá para cá não aumentou? Nação contra nação, vai só ver a Segunda Guerra. Estamos ainda em guerras em vários países, né? Principalmente na África. O pessoal fala muito da Europa lá, Rússia, tal, 3 pontinhos, mas quantos países, né, do continente africano estão em guerras lá? Reino contra reino, a gente pode pensar nós, no sentido que é um reino de células. Quantas células o corpo humano tem? 1 trilhão. Quando eu quero discutir com um parente meu, e às vezes as pessoas tiram até a vida, é um reino de células combatendo outro reino de células. Trilhões de células, 1 trilhão de células. Porque as células comandam a mente, que a mente é comandada pelo espírito imortal. A ponte entre o espírito mortal, consciência e corpo físico é a mente. Por isso que a consciência está o divino dentro de nós. A mente e o ego pode se manifestar. Que o Lázaro dá a dica no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Os sofismas da paixão. Tudo bem? Pestes, fome. Hoje, planeta Terra tem pessoas morrendo de fome, infelizmente, por falta de alimento? Não. Produz até alimento e jogam fora. Se vocês entrarem na FAO, que eu sei que vocês gostam de pesquisar, porque vocês têm cara de estudiosos, o Departamento da Organização das Nações Unidas, só o que os Estados Unidos gastam em fazer batata frita, por uma semana alimenta a África. Então o problema não está na comida, o problema está no egoísmo. Pestes, ao ser humano, destruindo, os especialistas falando, os vegetais, as árvores, destruindo o verde, aí surgem as doenças, que vem para cá, para a gente. A última, uma das teses é essa, né? A última manifestação da Covid, porque a Covid teve várias manifestações, é o ser humano destruindo as árvores ali na região da China, 3 pontinhos. Terremotos. Parou os terremotos? Por enquanto não. 2 últimos grandes terremotos, não é isso? Que foi até na Ásia, 2011, ali /2012, se me falha a memória. O Manuel Filomeno de Miranda, eu recomendo,
o livro dele, né? Transição Planetária, o número 1, tá? Que está ali, Transição Planetária. Ele vai descrever que ele e outras pessoas vão ajudar as pessoas que foram ali invadidas pelo tsunami. Como elas não perceberam que elas morreram, elas ficavam angustiadas do outro lado. E daqui a pouquinho a gente vai ver o texto. A energia mental delas era tão violenta, tóxica, que elas encobriam o sol. Então, no mundo espiritual, não estava sol, estava noite. Enquanto quem estava na ilha, como encarnado, estava sol. Porque quando eu penso negativamente, eu evoco sentimentos não nobres, com a minha vontade eu crio uma energia mental tóxica. Que hoje a ciência, que a psicologia está ali esbarrando. Não tem ferramentas para a física provar, mas existem evidências dos efeitos. Agora, o contrário também é verdadeiro. Pensamento positivo, eu evoco sentimentos nobres e com a minha vontade eu crio uma energia mental saudável. Então, se você é um médium ostensivo, por isso que você percebe, ao entrar no ambiente e sentar ao lado de uma pessoa, a pessoa que produz energia mental saudável e a energia e aquela que produz energia mental tóxica. Raiva é energia mental tóxica? Participa, senão dá sonoterapia. Isso. Você gosta de sentar uma pessoa que gosta de ficar falando sobre doença? Porque ela está produzindo energia mental tóxica para ela e para o universo. Ela ainda não percebeu que ficar na queixa é doença. É a mania de ser vítima. E aí ela baixa a guarda. E aí ela atrai para quem? Ao redor dela, espíritos, pela lei da afinidade, que é uma lei divina, na mesma faixa. Então, por isso que nem toda aprovação a pessoa sai aprovada, assim como nem toda expiação ela expia. Como a gente vai ver daqui a pouco na questão 115. É importante a virtude da aceitação. Porque se diante da aprovação eu não aceito aquilo que foi determinado por Deus através de suas leis, não ele diretamente, né? Deus, o Criador. Mas aquilo que eu plantei, já que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, continuando, 24:8. Mas todas as coisas são os princípios das dores. Dores que ele está falando, dores morais. Porque o ser humano ainda não está seguindo os seus passos luminosos. Jesus mostrou o caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade com V maiúsculo, ou seja, ele representa as leis divinas e a vida. Não tem assim um dos caminhos. Ah, tem o Buda, é um dos caminhos, o Zoroastro. Não. Tudo isso é ministro do Cristo, não é espírito puro. É espírito superior, mas não é puro. O espírito puro da Terra, ou melhor, do sistema solar, só tem um, o Cristo. Que o Emmanuel vai dizer no livro dele, é caminho da luz. Quando a gente entrou no reino nominal, o Cristo já era Cristo. E recebeu do Pai a incumbência de levar as ovelhas, que somos nós, para o Pai. Pronto, que ele é o bom pastor. Por isso que ele vai dizer, tem ovelhas em outros apriscos. Hoje a gente entende estudando a serviço espírita. Quem habita em Júpiter, quem é o governador de Júpiter? Jesus. Então o Mozart saiu de lá, veio para cá, para dar depoimento na revista espírita, com autorização do governador do sistema solar. Jesus, o Espírito de verdade, tá bom? Continuando, 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então aquele que está seguindo os passos luminosos de Jesus vai incomodar aquele que não quer seguir Jesus. No passado a gente era morto, torturado, como a gente vê na história dos cristãos. A Lívia, não há 2000 anos e 3 pontinhos. Hoje dá para matar por causa das leis humanas o cristão? Não, mas vão tentar nos matar no sentido energético da palavra, moral. Vão tentar fazer, vamos dizer, armadilhas, ciladas, como explica a benfeitora Joana de Ângeles nos seus livros. Então, o cristão, não o pseudo-cristão, o cristão vão fazer de tudo, a turma, vamos dizer assim, encarnada, sendo instrumento da turma desencarnada que não quer que o projeto iluminativo de Jesus chegue à Terra. E aí é prático na metáfora que eu vou fazer. Árvore que não produz fruto é chacoalhada? Não. Porque a que produz fruto que a gente chacoalha para o fruto cair. Então é por isso que quando eu não estou produzindo fruto, eu não incomodo, eu já sou da turma dos que não querem que o projeto de Jesus chegue à Terra.
Tá bom? Continuando, 24:10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, com o avanço, né, da tecnologia e pouca moralidade, aqueles que só querem pensar em tecnologia, as paixões, né, ficar absorvido ao sensualismo, ismo culto ao sensual, ou seja, os cinco sentidos vai trair uns aos outros. Ou aquele que tem, quer ter mais ainda. Então, isso que ele está fazendo o alerta, né? 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, de novo, ó, segunda vez que ele vai dizer que haverá um período muito delicado da Terra, que é esse, tá, que a gente vive, onde vão falar que ali aquela igreja representa o Cristo. Quando a gente entra, falam tudo menos os ensinamentos do Cristo. É isso? Tem até franquia a igreja. 24:12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A dica do Cristo aqui, ó. Eu tenho que seguir o Cristo ou aquele que diz que segue o Cristo? Olha lá, quem é espírita tem uma vantagem, não é isso? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo de homem devemos seguir? Vede Jesus. Então ninguém que está nesse salão, encarnado e desencarnado, está seguindo o Chico Xavier, a Joana, o Emmanuel, o Bezerra, o Eurípides, a Mimei, a Maria Dolores. Todos estão seguindo o Cristo. Porque o Bezerra, o Emmanuel, a Joana, a Lívia, Maria Dolores, 3 pontinhos, estão na nossa frente já seguindo Jesus. Percebeu a beleza? Senão a gente confunde as coisas. A gente acha que o orador que fala bonito na frente das câmeras, mas às vezes dá ordem em casa ou na casa espírita, decepciona a pessoa, o amor dela esfria. Foco errado. Todo mundo que está no movimento espírita erra. Então ninguém está seguindo o orador, ou a oradora, a médium, o médium, que são espíritos bastante ainda atrasados. Tudo bem? Principalmente eu, que sou da categoria dos espíritos imperfeitos, de acordo com a questão 100. Tem 3 ordens. Terceira ordem, espírito perfeito. Estou nessa. Segunda ordem, os espíritos bons. Está o meu anjo de guarda de vocês. E primeira ordem, classe única, o espírito puro, ou seja, Jesus. Tudo bem? Porque quando a gente compara com os outros, a gente para na estrada da evolução. Não é para se comparar com ninguém. Se tiver que um dia se comparar, compare com você mesmo. O D'Alessandro do dia... Hoje é 5, né? Me ajuda aí, 4, desculpa. Obrigado, 4. O D'Alessandro do dia 4/11 de 2025, olhando para o D'Alessandro do dia 4/11 de 2024, praticou virtudes? Se desenvolveu como espírito mortal, filho de Deus, aprendiz da vida? Ele superou a ele mesmo? Se antes, numa escala de 0 a 10 de orgulho, ele estava no 10 no ano passado, hoje ele está no 9,9, ele evoluiu? Opa, legal, para o D'Alessandro. Ninguém tem que saber. Ele evoluiu, saiu do 10, que era, né, o máximo, caiu um pouquinho, foi para o 9,9. Então, na humildade, que é o que ilumina o orgulho, ele estava 0, foi para o 0,1. Mérito para o D'Alessandro. Foi muito ligeiro? 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo aí a dica dele? Ó, aquele que perseverar onde? Nas leis divinas, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque a terra, a escola, a terra, o hospital tem dono. 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Tem lógica do fim, de destruição do mundo? Chegou todo mundo saber do evangelho do Cristo, e agora destrói o mundo. Percebeu o contrassenso, que não é o fim do mundo, é o fim de uma etapa, de uma era, de um estado mental, porque as pessoas vão evoluir, se usarem bem, claro, o seu livre-arbítrio, intelecto, moralmente. Então o mestre está dizendo, ó, quando todo mundo já saber o evangelho, que são os seus ensinamentos, que todo mundo sabe na Terra, há alguém da Terra que não sabe do nome de Jesus? Não existe. Na Terra não existe. De encarnado e desencarnado. Estamos falando de Jesus, não estou falando de teologia. O que o Santo Agostinho falou, o São Tomás de Aquino.
Porque para seguir o Cristo, eu preciso ter o livro dos Espíritos, saber das leis divinas? Eu preciso ter o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão algumas virtudes que são instruções dos Espíritos? É só ir na fonte que é ele. Então, uma pessoa que segue o Cristo na prática, e aquele que sabe muito bem as leis divinas, mas não pratica, quem que está crescendo? O reino de Deus dentro dele, de acordo com a orientação de Jesus registrado por Mateus 6,33, que é o caso do Léo, na obra Ação e Reação. O Léo, como católico, está no hospital regurgitando sangue, e ele olha para a cruz e lembra, Jesus tomou serrência na cruz e não tinha nada a pagar. E eu, se estou passando por isso, tenho algo a resgatar. Ele estava praticando virtudes. E o André Luiz e o Silas explica para a gente na obra, e você vai ser fiel aos benfeitores. Silas, André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Percebeu a diferença? Que não é fora do espiritismo na salvação, é fora das virtudes, ó, fora da caridade não há salvação. Aí continua, aí ele fala, 24:14, que eu li, né? 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação que causa desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então vamos lá, qual é o lugar santo? É o lugar que se diz que abriu ali um local para juntos estudarmos os ensinamentos do Cristo. Vai chegar um ponto que a pessoa vai abrir um lugar, em vez de ele falar do Cristo, ele vai explorar em nome do Cristo. Chegou ou não chegou? Se a gente olhar para a Idade Média. E teve uma pessoa que veio aí para destruir as indulgências, entre aspas, destruir. Mas só ali que parou? Se a gente continuar. Não tem hoje centro espírita só na fachada, porque não segue os ensinamentos do Cristo, que exploram também, às vezes, as pessoas, com cirurgias, cobrando cirurgia, falando que tem cirurgia. Às vezes a doença é a cura do espírito mortal. Olha, vamos pegar pausa rápido. Chico Xavier. De um olho esquerdo sangrava até sangue, do outro ele nem quase enxergava. A doença nos olhos foi para a cura do espírito imortal. Por isso que Jesus, quando olhava a pessoa, fala, vai, pois foi a tua fé, curou ou salvou? Ele falou salvou, não curou, porque a cura é passageira, a salvação é do espírito mortal. Como é o caso que aconteceu na Federação Espírita do Mato Grosso, há 10 anos atrás, nas sessões de segunda-feira, uma de irmã com câncer na laringe veio dar depoimento que a família dela o colocou na casa, num quartinho da casa. Ela estava espiando o câncer, mas ela espiou não. Porque se diante dos desafios da vida eu não encarar com mansidão e humildade, que é o convite de Jesus e as outras virtudes, eu posso passar pela aprovação e não ser aprovada. Como é o caso de Leonarda no livro Humberto de Campos, Pontos e Contos, do capítulo Provas da Paciência. E o caso dessa irmã, ela não espiou, ela passou pela expiação com revolta, então não espiou. A questão 115 do Livro dos Espíritos. Se eu passar submisso, aprovação, eu cresço. Se eu murmurar, traduz revolta, eu não cresço. Foi muito ligeiro. Aí continuando, 24:16. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Pausa. Agora, Jesus usava sentido figurado, sempre. Judéia era um lugar na época santo. Montes, o que ele estava chamando a atenção? É um lugar alto. Mas será que ele estava falando do aspecto físico? Não. Jesus sempre falando no sentido figurado, por isso que as suas palavras são palavras de vida eterna, porque ele é na essência, no espírito imortal. Então Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em 1948, na lição 140, ele vai dizer isso, ó, que monte, Judéia são a nossa consciência e os estados da nossa consciência. Eu vou ler a mensagem 140 para ser fiel aos benfeitores, tá? O Emmanuel e o Chico Xavier. Todo mundo tem esse livrinho aqui simpático em casa? Se não tem, dá esse presente para você, porque você merece. Olha lá, 140 para os montes. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Emmanuel, referindo-se aos instantes dolorosos que assinaliam a renovação planetária, olha a dica do Emmanuel, aconselhou o Mestre Jesus aos que estivessem na Judéia a procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, ele colocou entre aspas, devemos tomar a região espiritual, entre aspas, de quantos pelas aspirações íntimas se aproximam do Mestre para a suprema iluminação.
Deu para entender a primeira frase do Emmanuel? Judéia aqui é minha consciência. Continua Emmanuel. E a atualidade na Terra, o livro foi escrito em 1948, é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelece lutas e ruínas. Olha lá, a Europa tinha passado para a Segunda Guerra. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Naquela época e continua hoje. O político, em vez de P maiúsculo, é político com P minúsculo. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Olha, dando a dica ao Emmanuel. Olha lá. Aquilo que se diz que abriu em nome do Cristo, não tem nada de Cristo. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do provir. Quantas pessoas, no caso, podemos pegar até hoje o continente africano. Tem lugares na África, é só vocês aqui chamam a Fabiana, não é isso? A Fabiana, que ela é da Associação Médica Espírita de Santos, ela faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras. Ela sempre viaja, né, para a África, alguns lugares que as crianças nunca viram um ovo, de tão carente onde a pessoa mora. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes. Aí os montes ele colocou entre aspas. Das ideias superiores. Então o monte é, se eu estou praticando as virtudes e as leis divinas, que eu continue sempre pensando no bom, no belo e no bem. Não baixar meu nível. Essa é a ideia. Vendo aí as escolhas às vezes dos outros. Porque eu não evoluo pelo outro. Quem vai passar pela porta estreita sou eu. Assim como o outro que já passou pela porta estreita não passou no meu lugar. O outro que eu estou dizendo é o anjo da guarda. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou da terra. Ou seja, está no mundo sem ser do mundo. Que aí consolide a posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Olha ele dando a dica. A paz, a esperança está dentro de mim. Convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroço e lágrimas são os filhos do trabalho que semeiam alegria de novo e reconstrói o edifício da vida. Que é a dica, depois quando você lê a última pergunta do Livro dos Espíritos. Todo mundo tem o Livro dos Espíritos em casa? Dos encarnados? Só para ter uma noção? Se não tem, passa ali na biblioteca e livraria, vai na livraria que dá para comprar, compra, dá esse presente para você, porque você merece. Porque a última pergunta, olha, vou ler a última pergunta, já que vocês vão ser fiéis aí aos vossos anjos da guarda, perguntou Allan Kardec, jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Aí você vai ver a belíssima resposta. Então, traduzindo e voltando para cá, já que a gente tem que respeitar o horário de no máximo 40 minutos. Eu parei no versículo, lembram? Versículo que eu parei, 24.16. Quanto? Vai até qual versículo mesmo? Quem estava aqui não estava em desdobramento? 51. Olha quanta lição de casa que se traduz como prazer de casa. Você vai fazer com o seu anjo da guarda. Mas nos mostrando para todos nós. Será que eu estou construindo o mundo de regeneração dentro de mim? Colaborando exteriormente para o mundo de regeneração? Ou o meu mundo ainda é um mundo de prova e expiação dentro de mim e eu estou reproduzindo um mundo de prova e expiação fora de mim? Porque o Chico Xavier, ele morava no mundo de prova e expiação ou ele morava já no mundo de regeneração? O que vocês acham? Participa, para não dar sono. Ele já construiu um mundo de regeneração. O André Luiz, que a gente citou hoje aqui em passant, rapidinho. Lembra? Ele vai dar o depoimento dele. Eu, um médico que adorei a mim mesmo. Fruto da vaidade. Ele foi um materialista. Mas o materialista que fez o bem. Porque ele atendeu várias pessoas gratuitamente. Algumas vezes até tirando o sarro da pessoa. Mas as pessoas oraram por ele. O bem que a gente faz é registrado na nossa consciência. Questão 875 do Livro dos Espíritos do Tribunal. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, por isso que é muitos os chamados poucos escolhidos. Quem é que vai me escolher? Do outro lado, eu mesmo. Se eu aqui quero mentir para mim, quando chega o dia do juízo, na fala de Jesus, que é o dia da morte, as máscaras caem. Por isso que eu não tenho que ser juiz de ninguém. Porque cada um já carrega o tribunal na própria consciência.
E a gente vê depois no livro o Céu e Inferno os depoimentos. E aí, respeitando o amigo do tempo, o relógio, tenho 3 minutos para dar 7h40. Então eu vou agradecer a paciência das senhoras, da importância da aceitação. Se você ler com calma a questão 115, que é a sugestão, hoje, antes de dormir com o vosso anjo da guarda, veja a importância da resposta. Os espíritos foram criados bons e maus? Não, os espíritos são criados simples e ignorantes. Lê toda a resposta, onde vai dar a dica de uma virtude, a virtude de aceitação. Que com a aceitação eu consigo direcionar o verdadeiro poder, que é o poder da minha autotransformação. Eu não tenho o poder de transformar os outros, mas eu tenho o poder de me auto-iluminar. Se eu me conhecer, eu vou conseguir me dominar. Dominando, eu vou me transformar. E aí Maria Dolores, que é um espírito superior, através de Chico Xavier, que também é um espírito superior, no bonito livro dela, Recanto de Paz, ela nos convida a refletirmos sobre a virtude, a aceitação, onde eu termino esse primeiro momento agradecendo a paciência das senhoras, dos senhores, dos jovens e principalmente da assistência dos benfeitores espirituais. Prece de aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos. Porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venha a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores e Chico Xavier. Muita paz para todos.